Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura, mais um dia de propósito, glória a Deus. Estamos lendo o livro de Jeremias e hoje é o penúltimo capítulo, capítulo 51. Então vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, eterno Pai, santo e exaltado é o teu nome para todo sempre. Senhor, estamos aqui para mais uma leitura, Senhor, onde vamos aprender de Ti e contigo. Pai, te pedimos a Tua presença durante esta leitura, que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e aprender de Ti, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi no meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos, cada um para sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas. Preparai as ciladas, porque o Senhor intentou. Assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi dos homens, como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem no seu conhecimento. Envergonha-se todo o artifício da imagem de escultura,
porque a sua imagem é fundição, é mentira. Porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes, a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem, e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião os vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima, e não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque se tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra, e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força. Tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficarão assombrados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo de cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me do lado, fez de mim um vaso vazio, como o chacal me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim, e a minha carne velha sobre Babilônia, dirá a morada de Sião, e o meu sangue caía sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais,
espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filho de leões, bramando como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Falo-eis descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém à vossa mente. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraias, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado.
e Seraias era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraias: Quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás em meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Amém? Vamos então agradecer por esta leitura. Querido Deus, muito obrigado por esta leitura, Pai. Senhor, continua falando conosco aquilo que precisamos aprender de Ti, que os nossos corações possam estar abertos para que a Tua palavra possa entrar, Senhor. Fica conosco, Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Deus abençoe.